Estamos começando agora mais um Planeta Campo Talks. Eu sou a Yael Bonfim e estou aqui para falar com você hoje sobre o setor florestal, que tem uma importância imensa para a economia do Brasil e é o quarto maior setor do agronegócio brasileiro. Quem conversa comigo sobre esse assunto é Germano Vieira, que já está aqui comigo no nosso estúdio, e a gente conversa com ele, que é engenheiro florestal pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele também foi presidente das entidades de pesquisa florestal CIF, que é a Sociedade de Investigação Florestal, e também do IPEF, que é o Instituto de Pesquisa e Estudo Florestal. Ele também esteve à frente da presidência da AMIF, que é a Associação Mineira de Indústrias Florestais, além de ter sido vice-presidente da SBS, a Sociedade Brasileira de Silvicultura, e atua atualmente como diretor florestal da Eldorado Brasil, com mais de 40 anos de experiência nesse setor. Seja muito bem-vindo, Germano. É um prazer ter você aqui com a gente no Planeta Campo Talks. Obrigado, o prazer é meu. Muito obrigada mais uma vez. E para a gente começar, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória tão rica, com passagem por diversas entidades muito importantes. Então, conta para a gente um pouquinho de como tudo isso começou e como é que você foi trilhando essa trajetória tão interessante. Bom, eu igual você disse, eu tenho 40 anos que eu estou trabalhando em grandes empresas florestais, sempre plantando árvores. A minha neta costuma dizer que eu sou jardineiro, porque eu planto árvore, então ela me adora por causa disso. E eu também gosto muito do setor. O setor, eu acho que é um setor importante para o Brasil, para o agronegócio brasileiro. É um setor que tem vários segmentos importantes, como celulose, que tem muitos produtos aí do nosso dia a dia. É carvão vegetal, que é o nosso carvão verde, né, que faz a nossa siderurgia ser mais verde, que é o aço verde que eles falam. Tem painéis, né, painéis reconstituídos, onde você pega a árvore e transforma na árvore ideal, e aí você deixa de usar a árvore nativa e usa uma árvore muito parecida com o IP, por exemplo. Então é uma indústria muito forte também. E tem produtos de serraria, né, que a gente é uma indústria que ainda é muito pequena no Brasil. Serraria no Brasil é 10% dos produtos cerrados em relação aos Estados Unidos. Então você vê que é um país florestal que pode crescer muito em alguns setores. Então é muito prazeroso trabalhar nesse setor. Primeiro que você está trabalhando com árvore, né? E depois que é um setor que só agrega, é um setor que sequestra muito CO2. Então eu estou muito satisfeito, eu estou feliz com esses meus 40 anos trabalhando no setor. E você falou aí de diversas soluções, diversos produtos que vêm das árvores, e a gente vê como isso é importante no mundo atual, que a gente traz soluções para a descarbonização da economia, né? Trazendo diversos produtos que a gente está tirando dos combustíveis fósseis, por exemplo, mas que vindo das árvores eles se tornam produtos muito mais limpos e que contribuem muito mais com o meio ambiente, né, Germano? Exatamente. Por exemplo, uma árvore, uma floresta, para você ter ideia, mais de 70% do peso da floresta é carbono. Então, não tem nada que sequestra mais carbono do que uma árvore. Se você quiser estocar carbono, a melhor alternativa é plantar árvore. Então, isso aí é mais um atributo importante que esse setor traz para a economia brasileira. Muito bom. Eu comecei, né, aqui a nossa conversa falando da importância desse setor para a economia. Eu queria que você destrinchasse um pouco mais isso, detalhasse um pouco mais sobre essa importância do setor florestal para a nossa economia. É um setor grande, é um setor, hoje tem quase 10 milhões de hectares plantados, quer dizer, uma área bastante significativa. Uma coisa importante que traz o Brasil como campeão de produtor de biomassa por hectare do mundo, não tem outro país que produz tanta biomassa por hectare igual o Brasil. Então, o Brasil está disparadamente, tem uma competência para isso, e é uma vocação que nós temos de plantar árvores e aí gerar produtos vindo da árvore e também sequestrar carbono. Mas o setor ele é bem dividido. É um setor que ele tem fortemente a parte de siderurgia verde, a carvão vegetal. É o setor que tem a celulose, que é o maior exportador de celulose do mundo. Hoje nós produzimos cerca de 25 milhões de toneladas de celulose, é um país muito forte nisso. É um setor que produz, igual eu já falei, todos os painéis laminados que estão aí, que são usados aí nas nossas cozinhas, nossos guarda-roupas, aí, tudo aí é feito o conhecido MDF, né, que realmente é gerado de uma árvore de eucalipto ou pinos, né? E é um setor que tem muitos produtos não madeireiros também, que são taninos, são produtos que
que geram, que você não tira do lenho, mas você tira das folhas. Então, também um setor muito forte nesse sentido. Muito bom. Agora, Germano, me conta um pouquinho sobre como acontece o manejo florestal atualmente. Eu sei que vocês têm muita tecnologia aplicada atualmente nesse setor. Eu queria que você me contasse um pouquinho sobre isso também. O setor florestal é um setor que ele começou muito responsável desde o começo, porque ele não era ligado ao Ministério da Agricultura, ele era ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Então, o Ministério do Meio Ambiente já colocou umas regras muito fortes para o setor. Então, é o setor que, antes do Código Florestal ser aprovado, ele cumpria todas as leis do Código Florestal antes mesmo de existir esse novo Código Florestal. Então, é um setor que já vem com esse princípio de preservação. Então, hoje, os 10 milhões que eu disse de florestas plantadas, tem 6,7 milhões de áreas preservadas no entorno. O próprio setor ele é guardião de 6,7 milhões de áreas nativas. São áreas, são vegetação de diversos biomas que nós estamos presentes, e ele preserva isso. E o setor é guardião mesmo disso, mede a biodiversidade dessas áreas, a água, a biodiversidade. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos mais de 8,3, se não me engano, milhões de espécies dentro dessas áreas preservadas nossas. Mais de 5 milhões animais, são a fauna, e mais de 3 milhões vegetais, de espécies diferentes que são preservadas dentro dessa área. Então, é um setor que tem feito o seu trabalho de forma bem moderna, o que o mundo pede hoje. Inclusive, entre esses animais, tem animais até em extinção, né? Que são preservados nesses locais, Nós né, mesmos Germano? lá na Eldorado encontramos há pouco tempo um animal que era assim, já estava na lista de extinção, e é um tipo de cachorro que nós encontramos lá. Assim, foi uma coisa bem bacana isso. Realmente. Agora, vocês têm diversas certificações para garantir esse manejo sustentável que nós estamos falando aqui, entre elas uma das principais para o setor, que é a FSC. Então, me conta um pouquinho quais são as principais práticas de preservação. Você me contou que vocês preservam ali as florestas, que tem um manejo super tecnológico, mas como isso acontece? Como que é o gerenciamento para que realmente isso entre em prática e seja certificado, seja reconhecido? Certo. O reconhecimento internacional, como o FSC e o PESC, que um é nascido na Europa, o outro nasceu na parte, tem uma força muito forte na Ásia também, mas todos os dois são mundialmente conhecidos. E os princípios e critérios que eles usam são bem parecidos. Então, tem um aspecto social muito forte, um aspecto legal. Você tem que cumprir a lei do seu país, você tem que ter um aporte social muito forte, você não pode, você tem que fazer acima da lei, porque são exigências internacionais, são conceitos aceitos na comunidade internacional, além dos princípios ambientais, que é um bom manejo florestal. Então, esses princípios, são mais de 50 princípios que são listados e analisados todo ano, que nós recebemos a certificação. Eles é o que a comunidade mundial quer. Como se fosse um mundo perfeito nesse aspecto de preservação do ambiente, tanto social quanto ambiental. E uma coisa interessante, no caso também da Eldorado, é que a última certificação nossa, nós não tivemos nenhuma não conformidade, nenhuma observação. Eu acho que foi uma das primeiras empresas no país a conseguir ser certificada sem que os auditores encontrassem ajuste nenhum. Uhum. Isso aí nos deixa orgulhosos também. Realmente, né? E é uma empresa brasileira, acho que falta muito disso, né? A gente conseguir valorizar e contar essas nossas histórias de sucesso, né, Germano? Exatamente, isso é muito bom. É prazeroso, igual eu disse, trabalhar num setor que realmente tenha um alinhamento com o que a comunidade internacional quer, que o mundo quer, que o mundo precisa, né? Tá certo. Agora, vocês também têm um projeto interessante chamado Conectividade Florestal. E aí eu queria que você me contasse um pouquinho, né, sobre o que esse projeto traz
para a indústria florestal em relação à produção de biomassa, que vai além da produção de celulose, da produção de madeira. Queria que você me contasse como é que esse projeto de conectividade funciona e esses benefícios que ele traz para o setor. Um outro atributo, uma outra bonificação que vem com a indústria de celulose é a geração de energia. Porque a árvore, igual eu falei, que ela tem mais ou menos aí 50% a 55% de celulose e tem uma parte que é lignina. Essa lignina ela gera um óleo, que a gente chama de licor negro, que gera muita energia. Então, uma indústria de celulose padrão hoje, igual que é a nossa lá de Três Lagoas, ela gera 200 megawatts hora. Isso aí é uma coisa muito grande. Megawatt-hora, 200 megawatt-hora dá para iluminar aí quase 1 milhão de pessoas. É isso que É eu ia uma coisa muito forte. Uhum. Além disso, a gente tem todo o resíduo do campo, principalmente o toco, que a gente fala toco e raiz, a gente retira e traz para a usina Onça Pintada, que a gente fala, é uma usina a biomassa que gera mais 50 megawatts, que também é um aporte muito interessante de energia para o país. Então, isso tudo vem da floresta, isso tudo vem da árvore. Muito bom. E além dessa conectividade florestal, vocês também têm um projeto chamado Floresta 5.0, que mostra o crescimento das árvores em tempo real. O que isso permite para a indústria em termos de eficiência produtiva e em conservação da biodiversidade? É muito interessante, porque o mundo ele muda, ele está sempre em uma mudança, e o clima também. O clima atualmente tem empregado umas peças na gente, vocês têm visto atentos aí o que vem acontecendo. E essa mudança climática, você tem que aprender com ela, entender e ficar olhando como é que a sua cultura vai se comportar diante dessas mudanças, dessas anomalias que vêm. Então você precisa conversar com a floresta. E conversar com a floresta é ter uma boa rede de estações meteorológicas que te dão muitas informações. Nós temos hoje mais de 30 estações meteorológicas dentro das nossas fazendas que trazem as informações de todo o clima, todo o microclima que nós estamos vivendo ali, e uma análise da floresta. Como é que a floresta está conversando com esse clima? Então nós temos uma análise muito forte do solo, como é que é a característica do solo que nós estamos plantando nas nossas florestas, assim como a árvore, como ela se comporta. Então, nós temos medidores, que nós chamamos de dendrômetros, são umas argolas que você coloca com aparelho nas árvores, que mede o crescimento da árvore a cada hora. Nós sabemos a cada hora o que a árvore está crescendo. Além disso, nós temos alguns equipamentos, são algum equipamento com agulhas que mede qual é o fluxo de seiva que está correndo ali na árvore. Então, quando acontece o aumento de temperatura, ou chove mais ou chove menos, a árvore ela responde a essas mudanças. E nós estamos entendendo como que essa árvore está respondendo a essas mudanças. Isso é muito bom para hoje, para você saber o que você pode esperar daquela floresta que está plantada, como também a floresta do futuro. Aí você desenvolve materiais mais adaptados, nós chamamos de raça local, que esses materiais são testados com todo esse conhecimento para que seja o novo material, a nova árvore que nós vamos plantar daqui a alguns anos. Hoje nós temos em estudo mais ou menos quase 3.000 materiais diferentes. Então, esse conhecimento, você ouvir a floresta, escutar o que a floresta está te dizendo, é muito importante. Com certeza. Inclusive, eu me lembrei aqui, a gente falando dessa questão de monitoramento das árvores, de eficiência e tudo mais, que o Brasil, vale a gente ressaltar que é um exemplo quando a gente fala dessa produtividade das árvores, né? A gente conseguiu diminuir muito o tempo de maturidade dessas árvores em relação a outros países, não é, Germano? Quer dizer, o país que mais se aproxima... Hoje o nosso ciclo de uma floresta é 6 anos, aproximadamente. E o país que mais se aproxima da gente demora 12 anos para ter a floresta pronta. Então, quer dizer, é o dobro do tempo. E mesmo assim, a produtividade nossa é bem maior do que desses países. Então, quer dizer, voltando àquilo que eu fiz, a nossa competência, o nosso bônus
de crescimento florestal é fantástico. A gente tem que aproveitar isso. E o Brasil aproveita. Nós temos empreendedores que já entenderam isso e usam bastante esse setor. Agora, Germano, o que explica essa nossa alta produtividade? Além da questão tecnológica que a gente estava falando agora de monitoramento, como vocês utilizam no Eldorado, o que explica essa alta produtividade, né? A gente conseguir reduzir aí praticamente pela metade do tempo as nossas árvores estarem prontas. Parte disso é um bônus, é um bônus que nós recebemos. Tem intensidade luminosa, você tem um solo adequado, você tem água, um regime pluviométrico bastante interessante aqui no Brasil, pelo menos na maioria das regiões brasileiras, e isso veio como bônus. Mas esse bônus, ele não quer dizer que nós paramos aí. Nós ganhamos esse bônus e triplicamos essa vantagem com a tecnologia que nós aprendemos desde todos esses estudos que nós fizemos com a floresta. Para você ter ideia, em 1980, um pouco antes, você gastava 1 hectare para você fazer 1 tonelada de celulose. Hoje, num hectare, você faz 10 toneladas de celulose por ano. Então você tinha... Assim, isso aí veio através de estudos, através de universidades. Nós criamos bastante universidades aí que têm escolas de engenharia florestal. Hoje, se não me engano, são mais de 70 escolas de engenharia florestal que temos no Brasil. Então, todo esse estudo, essa sociedade de investigação florestal ligada à Viçosa, o IPEF, que é ligada à Exalc, que é Exalc USP. Então, isso tudo trouxe esse benefício, esse conhecimento. Nós aprendemos, vimos esse bônus e realmente não deixamos ele quieto. Nós dobramos essa capacidade. Hoje nós somos os melhores em produção de biomassa por hectare. Ótimo. Germano, agora uma outra coisa que eu achei muito interessante da operação de vocês é o uso de biosoluções para a proteção das florestas. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que tem sido essa experiência da Eldorado nesse aspecto, quais têm sido os resultados desse uso de biosoluções para a proteção das florestas plantadas. A floresta assim, é uma monocultura. A monocultura você tem que ter cuidado. Você usa a terra, você tem que ter cuidado para ver a forma mais correta, a boa prática que você está usando naquela terra. Mesmo com, desculpa a pergunta e te interromper, mas mesmo com árvores, a monocultura seria uma coisa ruim? Porque a gente fala, né, que as árvores, né, têm as raízes muito maiores e conseguem fazer a ciclagem de nutrientes e tudo mais. Mesmo assim, tem que ter o cuidado com essa questão da monocultura? Tem que ter um cuidado exatamente igual ou até melhor do que a agricultura, que é um ciclo curto, né? Quando você planta uma árvore, você vai, no mínimo, 6 anos, aquela floresta ela vai ficar lá. Então, você tem que ter cuidado da forma que você prepara o solo, com que você maneja, com que você protege essa monocultura de pragas e doenças. Então, tem que ter um cuidado muito grande e é um ciclo longo, né? Igual eu disse. Então, isso tudo começa no preparo de solo. Então, como é que nós fazemos? A primeira coisa que você faz, a gente faz um voo de drone e aí nós desenvolvemos um algoritmo da imagem que esse drone gera. É uma imagem planialtimétrica, é uma imagem que ele mostra todo o relevo. E nós desenvolvemos um algoritmo. O que esse algoritmo faz? Ele simula uma chuva e essa chuva onde que a água escorre. Então, para você traçar a linha de plantio, exatamente cortando essa água para não dar erosão. Então, esse é o primeiro passo que você tem que fazer numa floresta para você ter um bom projeto. E isso aí é uma coisa que você pega lá do escritório que você fez isso aí. Você pega o pendrivezinho, coloca no trator e o próprio tratorista ele não usa o volante. Ele simplesmente acelera o trator e o trator faz a linha sozinho, baseado nesse algoritmo, nessa inteligência. E também essa inteligência ela já separa toda a área de preservação, toda a reserva legal, isso é muito bem dimensionado. Então, não tem como você entrar numa área que você não podia entrar, isso não existe mais. Então, é um produto bastante interessante. Então, ser feito um bom preparo de solo, aí você tem que estudar
o que o solo tem e o que o eucalipto precisa de nutrientes. São fertilizantes. Você não pode usar o fertilizante que tem no solo e simplesmente achar que esse solo nunca vai acabar. Você tem que conversar com a planta. O eucalipto precisa de tantas gramas de nitrogênio, fósforo, potássio. Então você tem que prover isso para o solo para que o solo mantenha a sua qualidade nutricional. Você não pode prejudicar isso. Isso aí é uma coisa que você tem que deixar o solo intacto. E aí você já faz esse equilíbrio. Nós temos que a gente chama Nutrield, né, que é de nutrição de Eldorado, é um software também que ele calibra isso de acordo com as nossas condições de sítio. E aí você faz toda a adubação correta para o ciclo todo. E depois você, como é a monocultura sempre você tem o risco de ter uma praga. E, às vezes, a gente encontra muita praga que não são pragas brasileiras, são pragas que vieram de fora. E aí são pragas que chegaram e não têm um inimigo natural. Então, rapidamente se transforma numa praga e começa a comer as folhas da floresta. Aí você tem que, ou você faz um combate com químicos, que é uma alternativa rápida que você faz, ou você cria uma alternativa mais inteligente. É o nosso caso, que você está falando do bioproduto, bioinsumo que a gente fala. Então, nós criamos inimigos naturais, mesmo não sendo uma praga brasileira, nós importamos o inimigo natural, ou então achamos um primo próximo dele aqui e treinamos esse inimigo natural para combater. No caso, são lagartas, são a praga mais comum que nós temos. E aí soltamos também com drone, nós temos um drone que vai soltando os inimigos naturais das nossas florestas. Com isso você mantém a praga, você não mata, você não acaba com toda a praga, mas você mantém ela num tamanho que ela não causa dano. Ela sobrevive, mas não causa dano. Então, esse aprendizado são aprendizados de boas práticas que a gente tem que fazer. Porque a alternativa a isso seria você encher a árvore de químicos. Aí o químico você mata tanto o inimigo natural quanto o que não é a praga e você mata e o que é bom, né, digamos assim. O que é bom e é ruim. Aí você prejudica a abelha. Tem uma série de coisas que você não deve usar químico. Só em último caso que você deve usar químico. Tá certo. Muito interessante essa tecnologia toda que vocês vêm utilizando no setor florestal. Agora, para falar um pouquinho de um outro aspecto da sustentabilidade que também é muito importante, que são as pessoas. Eu sei que vocês têm ali todo um cuidado no relacionamento com os colaboradores, com as comunidades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses pilares da Eldorado, quais ações vocês vêm desenvolvendo para realmente trazer impactos positivos para os colaboradores da Eldorado. Ok. Olha, pessoas, e aí nós estamos falando de pessoas, o público interno e o público externo. Você cria um empreendimento desse que deve durar no mínimo 100 anos, são empreendimento para a vida toda, é um ciclo de vida muito longo, uma fábrica de celulose. Você tem que ter aceitação da comunidade que está ali no seu entorno, porque você que chegou lá, o intruso é você que chegou lá e vai montar uma indústria. Lógico, está gerando benefícios, impostos, salários, é um benefício muito grande. Mas também você impacta de alguma forma, você está mexendo na vida que as pessoas tinham antes. Você tem caminhões que passam em frente à casa das pessoas, você tem uma série de coisas que você muda um pouco a vida das pessoas. Então você tem que ser aceito. E para ser aceito, você tem que ter um trabalho muito interessante com as comunidades em volta. Você tem que conhecer a comunidade, ver o que a comunidade quer, o que ela sente. Então, essa relação com a comunidade é uma relação que é preciso ter muito forte. E o público interno também. Hoje nós temos 5 mil funcionários, e 5 mil funcionários têm que gostar, ele tem que ser feliz dentro da Eldorado, porque senão não adianta você ter um funcionário, você paga ele, mas ele vem trabalhar não feliz e volta para casa. Essa situação não é duradoura. E aí nós precisamos de um processo que faça isso um processo mais leve, mais suave. Primeiro, você está trabalhando num posto de trabalho que é um posto a céu aberto. A maioria das pessoas trabalham a céu aberto. Então,
você precisa dar conforto para essas pessoas. Então, nós criamos um programa que chama Programa Nossa Gente. Esse programa tem 3 pilares. O primeiro pilar é conforto. Nós queremos que essas pessoas vão trabalhar e se sintam felizes, se sintam confortáveis. O que quer dizer isso? Primeiro, o transporte. São ônibus com ar-condicionado, são ônibus confortáveis, com bancos ergonômicos, para que as pessoas cheguem nas fazendas. Depois, a alimentação dessas pessoas. Essas pessoas precisam ter uma alimentação. Então, hoje, nós criamos, nesse aspecto, o nosso programa Prato no Ponto. Então, hoje, o nosso funcionário, ele, pelo celular, ele pode pedir o que ele quer comer no dia seguinte. Então, pelo celular, ele pede, são mais de 50 cardápios que a gente tem, e então ele pede, amanhã eu quero comer peixe com limão, amanhã eu quero comer churrasco, eu quero comer estrogonofe, que não sei o quê, dentro do cardápio que existe, esse cardápio ele é mudado de vez em quando. Então, ele pede e no dia seguinte está lá no posto de trabalho, a 70 graus, está lá uma bandeja, não é aquela comida aí que vem tudo misturado numa marmitex, né? Não é mais isso, é uma bandeja, tudo separado, é uma bandeja mais ou menos de 850 gramas, quer dizer, bastante robusta e bem adequada em termos de proteínas, com carboidratos, isso é bem equilibrado pela nutricionista, e ele recebe o que ele quer. Então, hoje eu quero comer isso, amanhã eu quero comer aquilo. Ele se sente mais feliz também na hora do almoço, em vez de comer aquele marmitex todo dia. E isso é muito interessante porque a gente está dando opção para as pessoas, né? Porque muitas vezes, né, eu acredito que essas fazendas florestais, elas devem ficar muito longe de qualquer lugar onde a pessoa possa comer, de restaurantes, exatamente, digamos assim. ele Então tem é legal que que você comer dá a aquilo que a opção. gente oferece. Então essa opção é uma pessoa. Então esse pilar que a gente chama de conforto, além disso, tem o posto de trabalho dele. O posto de trabalho dele, nós temos um projeto que a gente chama cabinização. Cabinização, eu quero que a maioria das pessoas trabalhem dentro de uma cabine. Em vez de ficar exposta ao sol, ao calor, trabalhe dentro de uma cabine. Hoje, para você ter ideia, passa de 80% os trabalhadores da área florestal, porque a fábrica já é uma outra história, né? Sim. O escritório administrativo também é outra história. Mas o pessoal que trabalha na área florestal, hoje, mais de 80% já são cabinizados. Já trabalham dentro de uma cabine climatizada. E isso a gente tem, esse projeto de cabinização, nós estamos fazendo equipamentos, desenvolvendo, que não tem equipamentos ainda no mercado, para plantar a floresta, para irrigar a floresta, para fazer controle de mato competição, que a gente fala. Então, isso tudo está sendo feito, esse programa de cabinização. E aí a gente trabalha a parte conforto. Aí tem a parte ambiente, que é o segundo pilar. Aí a gente quer que o ambiente seja um ambiente de respeito. Então, isso aí é um grande esforço para que todos os líderes, nós temos mais de 200 líderes, eles entendam isso. Então, tenham respeito com as pessoas. E o respeito não é só você não falar alto com as pessoas, não xingar as pessoas. Não estou falando disso, isso é o mínimo. É o básico. Eu estou falando de escutar a pessoa, reconhecer que a pessoa é uma pessoa importante, não é mais um que está trabalhando lá. Ele tem voz, então escutar essa pessoa, ver as queixas dele. Então, essa palavra respeito é uma espécie de choque que a gente dá nos nossos líderes, que a gente tem feito nos nossos líderes, para que eles entendam isso, que a gente quer que as pessoas se sintam respeitadas lá. E você sabe mais do que ninguém que respeito não é só ser educado, respeito é reconhecer que o outro é importante. E, além disso, nós estamos num projeto, já estamos finalizando esse projeto, que é a conectividade. Hoje em dia, você vai trabalhar lá naquela fazenda a 100 km de distância. Primeira coisa que a pessoa pergunta, mas pega a internet lá, eu vou ler o meu WhatsApp exato, lá. Exato, inclusive isso é uma coisa de retenção de talento na fazenda. Exatamente, né? Porque a pessoa hoje ela não vive sem isso, o mundo é diferente. Então é o projeto de conectividade que nós estamos
implantando esse ano para que todo mundo consiga, lá deu uma folguinha, ele vai olhar o WhatsApp lá, ou sei lá o que ele quer olhar lá. Até TikTok, ele vai fazer a dancinha dele lá. Ele tem essa oportunidade de viver. Isso tudo faz parte da vida atual. E o terceiro pilar é o pilar do propósito. A pessoa está lá e ela entra numa função, por exemplo, ajudante florestal. Essa pessoa ela quer crescer, ela não quer ser ajudante florestal o resto da vida. Então, nós criamos algumas formas dela se movimentar. Então, nós temos a trilha de carreira, que a trilha de carreira, a pessoa tem uma maneira, eu quero ser, ela olha a trilha de carreira, eu quero ser um supervisor. Então, tem lá escrito, para ser supervisor, as condicionantes são essas. Você tem que ter um curso assim, um curso assado, um curso assim. Pronto. E aí, a própria empresa tem esses cursos todos preparatórios, a pessoa se inscreve nesse curso. E aí, tendo uma vaga no curso, a pessoa é chamada e faz esse curso. Quando a pessoa está preparada, a primeira vaga de supervisor, ela é chamada para subir na empresa. Então, a movimentação interna que a gente faz é muito grande. O ano passado, se não me engano, são quase 300 pessoas que se moveram dessa forma, usando a trilha de carreira. Por quê? Porque a gente sabe que a pessoa quer crescer na vida, a pessoa quer... isso aí tem tido sucesso muito grande, é uma coisa que a gente brilha os olhos desse programa. Com certeza. Então, esse programa é o meu preferido, tá? A tecnologia é uma tecnologia que a gente tem, está na prateleira, a gente aprende. Agora, mexer com pessoas é uma coisa mais desafiadora. E a Dourado tem conseguido um resultado bacana com isso. E isso é bacana também porque leva o desenvolvimento para o campo, né? Porque leva realmente as oportunidades para as pessoas que estão no campo também terem funções e atividades cada vez mais tecnificadas, com cada vez mais qualidade no trabalho, né, Germano? Exatamente. E antes a gente perdia um funcionário para ser caixa de supermercado. Por quê? Lá no caixa de supermercado ele está climatizado, ele tem acesso à internet, ele está perto de casa. Aí nós estamos querendo pegar essa pessoa, mesmo pagando mais, mas levar essa pessoa para 100 km de distância todo dia para trabalhar. E se a gente não der um mínimo de conforto, se ele não se sentir feliz ali, ele deixa a gente rapidamente, tendo uma vaga lá, ele volta para a cidade. Então, esse desafio é um desafio muito grande, não só para o setor florestal, mas eu acredito que para o setor agropecuário em geral, né? Com certeza. Germano, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Planeta Campo Talks. Foi realmente um prazer conversar com você, entender um pouco mais do setor florestal e do que vocês vêm fazendo tanto pelo meio ambiente quanto pelas pessoas. Então, obrigada mais uma vez. É um prazer. Prazer é todo nosso. Okay. Vamos ficando por aqui então com o Planeta Campo Talks. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.